De volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul, tomando um café aqui e vendo as mensagens de vocês. Um cafezinho com aquele bolo pão de queijo, gente. Delícia, delícia, delícia. Bom, 3 e 7 desta tarde de segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. A temperatura no momento é de 25 graus, a mínima prevista para hoje de 21. Há pancadas de chuvas leve em algumas cidades do estado de São Paulo. As informações são sempre da Clima Tempo. Bom, gente, agora nós vamos ter um assunto que é bem bacana, viu? Eu tenho um amigo querido que me assistia pela televisão, se tornou amigo e fez já o nosso programa várias vezes. E a gente não se via pessoalmente há 7 anos, só fazia o programa por link, e por vídeo, enfim. E é com muito prazer que eu recebo hoje, nessa tarde, aqui pela Rede América TV, o filósofo e psicanalista Marcos Borba. Boa tarde, meu amigo, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. Boa tarde, Fábio, obrigado pela oportunidade, pelo convite. E é muito bom saber que a gente sempre recomeça, né? Não é? Que esse seu recomeço seja um recomeço de sucesso, de luz e de muitas coisas boas, porque você merece. Amém, obrigado, meu amigo. E é justamente isso que você vem conversar conosco nessa tarde, sobre recomeçar, sobre recomeço, né? A vida, ela coloca a gente sempre em algumas situações que nos tiram da zona de conforto, né? Porque por nós a gente quer ficar só tomando caipirinha, sentindo a brisa e assim por diante, mas a vida não é assim. Muitas vezes a gente passa por adversidades, por problemas que a gente nem sonhava, né? Tragédias acontecem dentro da nossa família ou na onde a gente vive e que mexe com a nossa vida. E recomeçar é um processo difícil, porque requer muito mais trabalho e esforço. E muitas vezes as pessoas ao redor não conseguem compreender isso também. Eu queria que você falasse por que desse tema de hoje. Você começou colocando pelo meu segundo ponto. Eu sempre digo que recomeçar são 3 pontos. O primeiro é você estar disposto, ou seja, você saber pôr um ponto final nas coisas. O segundo passo é você sair da sua zona de conforto. E o terceiro passo para recomeçar é se permitir. E aí eu quero começar dizendo, Fábio, o seguinte, que para que a gente possa recomeçar, é preciso aprender a pôr ponto final nas coisas, terminar as coisas. Muitas pessoas não conseguem seguir na vida, muitas pessoas não conseguem fazer o seu projeto, recomeçar nas suas ideias, porque elas não conseguem pôr ponto final naquilo que terminou. Às vezes foram coisas boas, às vezes foram coisas ruins, foram coisas que valeram a pena, mas as pessoas ficam presas aos acontecimentos que tiveram e esses acontecimentos não permitem que ela vá para frente. Não porque eles estão continuando, mas porque ela não consegue se desligar. Então, o primeiro passo para você conseguir recomeçar é você aprender a pôr um ponto final nas coisas. Eu sempre digo assim, que tudo na vida tem um início, um meio e um fim. Saber o momento que chegou a esse fim é de extrema importância, porque as pessoas muitas vezes querem recomeçar, chegam no consultório perdidas, dizendo, olha, eu quero recomeçar, eu quero tentar uma vida melhor, eu quero um projeto novo, mas quando começa a trabalhar dentro da terapia, a gente percebe que ela não está disposta a pôr um ponto final no que aconteceu. E muitas vezes esse ponto final, ele vem cheio de mágoas, de traumas, ódios, vinganças, sentimentos que não vão te deixar fluir para o depois. Então saber pôr ponto final nas coisas é muito importante, porque é difícil a gente perder, é difícil a gente reconhecer que fracassou, é difícil a gente reconhecer que algo não deu certo. Só que, por vezes, é necessário reconhecer que não deu certo, é necessário reconhecer que acabou, para que possa recomeçar de novo. É aquela coisa assim, não dá para você usar uma camisa se você não lavar ela. Você tem que lavar, esperar secar e depois vai vesti-la novamente. A vida, muitas vezes, é isso também. A gente precisa lavar, a gente precisa pôr um ponto final. Então, não dá para começar a falar de recomeço sem antes falar do ponto final. De colocar um ponto final nas coisas, de saber que até aqui deu, até aqui aconteceu, daqui para frente vai ser diferente, e deixar no passado. Eu vejo muito comum isso em terapia, as pessoas falando assim,
mas fulano fez isso, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que aconteceu, aconteceu. Não dá para pensar no futuro trazendo para o presente o passado. O passado ele tem que servir como um aprendizado. O passado ele tem que servir como um meio de caminhar, não de nos aprisionar. Hoje em dia as relações elas são muito líquidas, né? Então a gente percebe que tem casamentos que já acabaram, mas as pessoas por conveniência terminam ficando juntas, né? Seja uma conveniência financeira, uma conveniência de algum status ou qualquer coisa do tipo. Mas às vezes a pessoa ela quer sair daquela relação e ela ao mesmo tempo não consegue. Para quem está nos assistindo nessa tarde e está num casamento falido, um casamento que não tem mais possibilidade, qual a sua orientação dentro da psicanálise para que essa pessoa ela possa emergir, né, nesse ponto final e começar? A primeira coisa que eu digo é assim: tomar consciência de que acabou. Tomar consciência de que não adianta mais. Ah, mas foi muito bom, a gente viveu bem, isso foi, não é mais. Então, ter a consciência de que as coisas chegam ao fim, inclusive o amor, é de extrema importância. Eu sempre brinco em consultório que eu digo assim: até o amor tem prazo de validade. Porque muitas vezes a gente idealiza aquele amor platônico, aquele amor que é para a vida toda, aquele amor que vai ser para sempre. Só que a convivência, muitas vezes, não vai fazer com que esse amor seja para sempre. Então, o primeiro passo é tomar consciência. É tomar consciência de que acabou, por mais difícil que seja. Nós temos muita aquela coisa da praticidade. Então, eu quero dormir com o problema e acordar com a solução. Isso não vai acontecer. Então, encarar de frente, saber que realmente acabou, saber que realmente não tem mais. Eu tentei o que tinha que tentar, o outro está disposto a tentar ou não está, porque muitas vezes o outro não está disposto. E eu insisto numa relação que o outro não quer mais. Então fica eu insistindo, eu tentando. Eu sempre tento recomeçar, mas é um recomeçar sozinho, não é um recomeçar a dois. Então quando nós chegamos nesse ponto, encarar a certeza e ter certeza do que não dá mais é o primeiro passo. E aí é começar a projetar. E esse projetar que é muito difícil, porque nós nos prendemos muitas vezes nos bons momentos, ou naqueles momentos que nós idealizamos, que sejam bons, e que na prática nem sempre foi. É muito comum a gente encontrar em terapia, as pessoas falam assim: ah, mas foi muito bom. Mas quando a pessoa toma consciência, viu que não foi tão bom assim. Porque a gente idealiza. Né? A gente idealiza algo como bom, a gente idealiza um relacionamento, a gente idealiza projetos. E quando a gente começa a entender que aquela idealização não foi tudo aquilo que a gente imaginava, a gente tem que entender, nós temos que entender que precisa de mudança. Então, o primeiro passo é tomar consciência, é aceitar. Por quê? Eu sempre gosto de dizer assim, eu também digo muito em sala de aula. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Se eu não sei para onde eu quero ir, se eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei que caminho eu posso fazer. Então, eu tenho que saber aonde eu quero chegar e como que eu quero chegar. Então, fazer essa desamarra é muito importante. Buscar ajuda terapêutica, buscar pessoas que possam te auxiliar e buscar um profissional, porque às vezes, mas eu converso com um amigo, mas é meu amigo. É diferente de um olhar de um especialista, de um profissional. Então, o primeiro passo desse recomeçar é isso, é pôr o ponto final e reconhecer que realmente acabou, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, porque nós somos afetuosos, né? Nós gostamos do afeto. E quando a gente percebe que esse afeto não foi correspondido ou não é mais correspondido, aceitar isso pode doer muito. Então, é trabalhar essas dores internas para que você possa pensar no recomeço novo. Olha só, talvez você precisava ouvir nessa tarde isso para recomeçar a sua semana, sua vida, né? Que é tão difícil para todo mundo. Porque namorar dá trabalho, casar dá trabalho, viver dá trabalho, né? Se não tiver um diálogo mútuo, nada funciona. Tem que ser a conversa a dois mesmo e sempre na mesma direção, não é? Porque se um está olhando para uma e outro para outra, não tem como dar certo, né, Marco? Exato. E o que a gente percebe muitas vezes, Fábio, é isso, que o sonho de um casal passa a ser o sonho de uma pessoa só. E quando o sonho passa a ser só de uma pessoa, o relacionamento tende a fracassar.
Porque casal é dois, não é Sim. um. Então, olhar isso. Esse recomeço, quando nós começamos a falar, é isso. Esse recomeço vem no segundo momento que eu iria dizer, que é sair da sua zona de conforto. Porque muitas vezes nós entramos numa zona de conforto, mesmo que seja uma zona problemática, difícil, conflituosa, mas as pessoas ficam nela. Por quê? Porque dá trabalho sair, dá trabalho novo, recomeçar dá trabalho. Tem toda a questão da ansiedade, que é uma outra questão que a gente tem muito em voga hoje, muito presente. Mas sair da sua zona de conforto. Nós nos acostumamos com situações, com pessoas. E é muito comum, porque às vezes quando a pessoa chega no consultório e fala assim, eu quero me separar, isso e aquilo. Mas quando ela toma consciência, a gente percebe que ela se acomodou naquele conflito. Porque ela sabe como vai ser o problema do outro, como que o marido vai agir, como que a esposa vai agir, como o companheiro vai agir. E aí você já sabe como lidar com isso. E muitas vezes, como é que eu vou sair de algo que eu já sei lidar para ir para algo que é novo, para algo que eu desconheço? E é muito difícil. Então as pessoas acabam ficando. Então elas querem recomeçar no novo sem sair do velho. E aí entra aquelas coisas que as pessoas falam assim, né? Mas parece que eu tenho o dedo podre, que eu sempre acho a pessoa do mesmo perfil. Não é que eu sempre acho a pessoa do mesmo perfil. É porque eu não consegui terminar lá atrás. Então, se eu não consigo terminar lá atrás, a minha tendência de procurar pessoas para repetir o ciclo é o mesmo. Porque eu não consegui pôr um ponto final lá. Então, se eu não ponho um ponto final aqui, como é que eu vou sair dessa zona de conforto? Eu posso procurar outras pessoas, mas essas pessoas vão ser o quê? Vão ser pessoas muito parecidas com aquele que não deu certo. Por quê? Porque eu não quero sair. Sair dessa zona de conforto é muito difícil. Vai ter uma questão de energia que você termina atraindo só essas tranqueiras para perto de você. Essa que é a verdade, né? Agora, uma coisa que também é triste, que a gente vê as pessoas, a gente falando dessa coisa do recomeço, e tem muitos casais que sabem que já acabou, mas não tomam essa atitude, né? Como você bem colocou. E aí termina as traições, aí sabe que trai, não sei o que, tem aquela briga, é um inferno a vida, né? Porque eu acho que assim, se você está junto de uma pessoa é porque você curte ela, você curte a perna dela que é torta, você curte a barriga dela, você curte o jeito dela, eu acho que tudo isso que é bacana. Só que a partir do momento que você vai buscar algo lá fora, é porque já não te encanta mais, então já acabou, né? Eu digo muito, Fábio, que uma das coisas que mais dificulta o fim de um relacionamento é o orgulho. É o orgulho de aceitar que não deu certo ou não está mais dando certo. E tem aquelas pessoas que praguejam, falam assim, você não vai encontrar ninguém igual a mim. Aí eu, graças a Deus. Ou pior ainda, é quando a pessoa faz com que dá material para que o outro termine, porque ela não tem coragem de terminar. Sim. Então ela faz da vida dela um inferno, ela faz da vida do companheiro um inferno, porque ela não tem coragem de tomar atitude. Ela quer que o outro tome atitude por ela. Porque ela quer ser a vitimazinha da história, ela quer sair como boa da história. Eu fiz tudo e ele fez isso comigo, ou ela fez isso comigo. Tá cheio de gente que faz isso.